É isso. Galera, boa noite, tá? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso US, né? Primeira fase. Hoje com a prova 2018.1 de Química, tá bom? A primeira questão, o assunto é sobre termoquímica, tá? Mais especificamente sobre a entropia. Que, galera, olha a importância desse negócio que eu falei, que eu falo de vários assuntos, mesmo, tipo, por exemplo, aula de física, eu falo de assuntos de química e tal. Na aula passada de física, galera, eu falei sobre entropia para vocês, né? Eu expliquei ó, o que era entropia. Que a entropia, ela é o grau de desordem, tá? Da matéria. Por exemplo, aqui no sólido, as moléculas são o quê? Bem unidazinhas. Ah, já tá aqui, na verdade. As moléculas, ó, são bem unidas, tá? Aí no líquido já fica um pouco mais separado. E no gasoso ela fica no grau máximo de entropia, entendeu? É o máximo de desordem que existe. Ele fica muito desordenado, tá bom? Aí no caso, o conceito de entropia, né, é o grau de desordem, tá? E a fórmula da entropia é a quantidade de calor dividido pela temperatura. Essa é a fórmula da entropia, uma coisa que eu não falei na aula passada. Porque na aula passada eu falei mais foi da energia livre de Gibbs. Vamos revisar um pouco. A energia livre de Gibbs ela é dada pelo ΔG, tá? Que no caso o ΔG, energia livre de Gibbs, é igual ao ΔH, que é a entalpia, menos a temperatura, vezes a entropia, tá? Aí nisso, para que serve a energia livre de Gibbs? É para você saber se uma reação é espontânea ou não, tá bom? No caso, se o ΔG é maior que zero, quer dizer que é não espontâneo. Um exemplo de uma reação não espontânea é a eletrólise, tá bom? ΔG igual a zero é o equilíbrio dinâmico. E o ΔG menor que zero é o que? É espontâneo, tá bom? Se o ΔG é menor que zero, o resultado dessa equação aqui é menor que zero, quer dizer que é espontâneo. Ô, Tereza, você clicou aí na caneta, no Zoom, tá? Aí tá aparecendo seu nome aqui, que você deve estar movendo com o mouse sem querer e tal. Aí se você puder tirar isso, tá? Porque o nomezinho fica aparecendo. Ó, bem aqui, ó. Tá? Agradeço. Vamos lá. Vamos continuar. Entropia é isso aqui. A fórmula dela é essa. Tá? Entropia é uma função de estado que indica o grau de desordem de um sistema. Como eu já tinha falado aqui, né? Considerando que em uma transformação reversível, que é reversível, galera, é que pode ser feito e desfeito, tá? E isotérmica, o sistema absorveu 4,5 quilocalorias. Galera, absorveu. Galera, na termoquímica, se falou de absorveu, quer dizer que é o quê? Endotérmica. Tá bom? Falou absorveu, endotérmica. Vamos supor que, tipo, não tem aqui na questão, ele só pede um valorzinho, né? Mas vamos supor que ele pergunta, tipo, aí vamos supor que é uma questão de VOF, assim, uma suposição. Aí em uma das alternativas tem a reação é endotérmica, aí você marca verdadeiro. Por quê? Porque bem aqui na questão ele fala que absorveu caloria, tá? Se absorveu endotérmica, tá bom? Ou seja, a quantidade de calor é positiva, beleza? Tá bom? O que já exclui algumas alternativas aqui, né? Ó. Tanto a A quanto a F. Porque se o Q é positivo e a temperatura também é positiva, né? O ΔS, de qualquer forma, vai ser positivo, né? Então, a gente já elimina a A e a C, tá? De cara. A uma temperatura de 67 graus Celsius, galera, Celsius, falou em termoquímica, tudo na física e na química que tiver temperatura, galera, você tem que transformar para Kelvin. Lembrando que Kelvin é igual a Celsius mais 273. Ou seja, aqui o K ele é igual a... Sem problema, acontece. Aqui o K é igual a 273 mais 67, tá? Isso aqui eu estou transformando de Celsius, ó, que ele deu em Celsius, para Kelvin, tá bom? Porque se vocês verem aqui nas alternativas, ó,
Não é caloria por Celsius, é caloria por Kelvin, tá? Inclusive, galera, que estranho. Esse grauzinho aqui, tá vendo esse grauzinho que tem aqui no Kelvin? Tá errado, viu? Essa questão foi nula, foi não. Esse grauzinho aqui tem em todos, ó, tá errado, viu? Kelvin é uma escala absoluta, não tem grau não, tá bom? Esse grauzinho que tem aqui em todos, ó, tá errado, viu? Tá bom? Mas vamos fazer a questão mesmo assim, eu não tenho certeza, acho que não foi nula não, ela. 7 mais 3, 10, né? Ó. 7 mais 6, 13, 14. Mais 1, 340. Eita. Ou seja, galera, a gente já transformou direto para Kelvin e a gente descobriu que é igual a 340. Eu vou afastar um pouco esse cálculo para cá. Tá bom? Então, galera, a gente já sabe o Q e a gente já sabe a temperatura, né? Então, a gente pode calcular o ΔS bem aqui, ó. ΔS é igual a Q sobre T. Lembrando que isso aqui é a fórmula da entropia, tá? O S aqui é de entropia, beleza? Entropia, que é o grau de desordem das moléculas, tá? Aí, no caso, o quê? Galera, olha a unidade, tá em caloria, né? Ó. Mas ele foi em quilocaloria. Então, galera, você vai pegar o 4,5 quilocalorias, você vai multiplicar por 10 a terceira. Por quê? Porque o submúltiplo K, ele quer dizer 10 a terceira, tá bom? Que é o quilo. Quilograma quer dizer o quê? É 10 a terceira grama, que é 1.000 gramas, que é igual a 1 quilo, né? 4,5 vezes 10 a terceira. E aqui você divide por 340, que é a temperatura, tá? Galera, o resultado disso aqui dá, eu já fiz, tá? Para não perder tempo, eu já sei qual é o resultado, é 13,23, tá? Você dividir aqui 4,5 vezes 10 a terceira dividido por 340, você descobre esse valor aqui, tá bom? Só que está subindo uma serra aqui, para ficar mais bonito no PDF, eu vou... Tá? Lembrando que... Aí, Albert, eu fiz o cálculo todinho e deu 13,23, mas tem duas alternativas com esse valor. O que é que fez com que uma ficasse certa e a outra errada? Isso aqui, ó. Absorveu, tá bom? Bem aqui que ele falou absorveu, quer dizer que é o quê? Endotérmico. Se é endotérmico, quer dizer que a entropia é positiva, tá bom? Beleza? Do mesmo jeito, a ΔH também, a entalpia também é positiva. Ah, e por que, Albert? Porque, galera, se eu estou absorvendo calorias, vocês concordam comigo que o meu sistema está ficando mais agitado, né? Ou seja, está aumentando o grau de desordem, tá bom? Por isso, a opção certa é a letra D, tá beleza? Todo mundo entendeu? Eu vou logo abrir o chat aqui para não ter problema. Galera, eu só vou passar para a próxima questão quando vocês me responderem se está tudo bem, se está tudo ok. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? O que é entropia, a fórmula dela? Tá? Isso aqui é decoreba, tá? A fórmula dela é QT. Q sobre T. Quantidade de calor, né? Dividido pela temperatura. Tá bom? Ok, beleza. Galera, essa questão aqui, no mínimo, ridícula, tá bom? Ridícula. Galera, alguma vez na vida vocês viram essa fórmula aqui? Alguma vez na vida de vocês viram essa fórmula? Galera, eu não vi. Essa foi uma das poucas questões que eu tive que pesquisar para ver. Porque simplesmente, galera, para você saber isso aqui, você tem que ser formado em química, tá? Tipo assim, isso aqui não é ensinado no ensino médio, entendeu? E a prova é do nível de ensino médio, entendeu? A UES, infelizmente, tem dessas, né? Como, por exemplo, aquela questão do 2019, se eu não me engano, 2020.1, se eu não me engano, que falava de literatura medieval. Galera, a gente não estuda literatura medieval no ensino médio, que era até o livro que falava até do Beowulf. Eu só sabia essa questão porque eu sabia que Beowulf era do mesmo autor de Senhor dos Anéis, né, o Tolkien. Mas se você não tivesse esse conhecimento, você simplesmente errava a questão, tá? Então, essa questão aqui é uma dessas, entendeu? Que, tipo, a única forma, assim, razoável que eu achei de resolver esse problema foi o seguinte, galera, ó. A DDP de uma pilha em um dado momento do seu funcionamento. Beleza, deixa aí em stand-by.
Opção B, a massa final de produtos de uma eletrólise. Galera, falou de eletrólise, você tem que citar um cientista, um químico chamado Faraday, tá? Tem até a constante de Faraday, né? Que é aquela lá, 96.500 Coulomb, é a carga de 1 mol de elétrons, tá? Você usa esse númerozinho aqui para cálculos de eletrólise, tá bom? Mesma coisa aqui, o volume de um gás produzido em uma eletrólise, Faraday, tá? E essa parte aqui, o potencial de redução de um metal, a primeira pessoa que, tipo, observou isso, né, pelo menos assim do ensino médio que eu sei, né, foi a primeira pessoa que fez a pilha, né, que no caso foi o Daniel, que é aquela pilhazinha de zinco e cobre, a pilha de Daniel, que, tipo, quando você vai aprender eletroquímica, a primeira coisa que você vê é a pilha de Daniel. E lá que você aprende o conceito de potencial de redução e potencial de oxidação. Então, galera, a única que, tipo, por exemplo, primeira coisa, eu nunca vi o nome desse cara na minha vida. Então, é de uma coisa, tipo assim, na teoria, é de uma coisa que eu nunca estudei na vida. Galera, no ensino médio vocês estudam o DDP de uma pilha em um dado momento do seu funcionamento? Galera, o que a gente sabe, né, o que a gente estuda é uma DDP fixa. A DDP não fica mudando assim, tipo, em cada momento. Ah, no tempo 1 a DDP é tal, no tempo 2 a DDP é tal. Isso não existe, galera, no ensino médio, não existe. Tá? Então, pela lógica, você poderia marcar a letra A. Mas mesmo assim, galera, olha essa equação aqui, galera, pelo amor de Deus. Logaritmo de Q, eu não sei nem o que é esse Q, para ser bem sincero para vocês, eu nunca estudei isso aqui na minha vida. Eu acho que tem professor de química, se a gente perguntar, professor de química, qual é a equação de Nernst, sei lá, desse cara aqui? Rapaz, eu não duvido nada de ter professor que não vai saber. Então, tipo, é uma questão que, sei lá, galera, é da UES que é uma das questões, tá, que não faz o menor sentido, tá bom, galera? Então, não tem nem muito o que eu explicar para vocês. O que foi que eu expliquei? A minha lógica. Como eu teria resolvido essa questão? Dessa forma. Potencial de redução já estudei. Isso aqui, eletrólise também já estudei. E esse nome aqui não é conhecido meu. E a letra A tem um processo que eu não conheço também. Então, associando uma coisa a outra, né, você pode chegar a marcar. Mas isso não deixa de tornar a questão uma coisa totalmente covarde, tá? Porque esse aqui é o tipo de questão que quem acerta é quem tem sorte, né? Quem chuta certo. Tá bom? Eu achei essa prova de química muito chatinha. Eu acho que é mais essa parte aqui. Galera, todo mundo entendeu isso aqui? Na verdade, tipo, todo mundo entendeu o motivo dessa questão ser tão sem noção e vamos torcer para a UES não cobrar nenhuma questão desse tipo na prova. Vamos torcer. Então, pronto. A alternativa correta é a letra A, tá? E a equação, eu pesquisei a equação, que a equação é essa aqui. Que, tipo, eu não fui nem atrás de saber o que é esse Q, o que é esse N. Porque, galera, as 5 semanas da prova da UES, eu vou perder meu tempo explicando uma equação que não vai cair de jeito nenhum? Não vou, né? Então, tipo, não tem sentido, tá bom? Então, vamos pular para a próxima questão. Tá beleza? Vamos lá. A próxima questão é de termoquímica, tá? Lei de Hess. Tá? Albert, o que é lei de Hess? É aquele negócio que ele dá várias equações e você tem que descobrir a equação global. Tá bom? Aí, para descobrir a equação, para você conseguir fazer isso, você tem que manipular aquelas equações. Como assim manipular? Multiplicar por um número ou inverter ela, tá bom? Eu vou explicar bem direitinho aqui fazendo a questão, tá bom? Vamos lá. Considere a equação de formação da glicose não balanceada, carbono mais hidrogênio mais O2, formando a glicose, a famosa glicosezinha, tá? Atente às seguintes equações. Aqui ele dá 3 equações, né? E cada uma tem sua entalpia. Ó. Isso aqui é a entalpia das equações, tá bom? O tanto de energia que elas consomem ou que elas liberam, tá? Nesse caso aqui, como as 3 equações estão negativas, ó, as 3 são exotérmicas, ou seja, esses 3 processos aqui,
eles liberam energia, tá bom? Porque elas são exotérmicas. E porque são exotérmicas, ΔH negativo, tá bom? Vamos por partes aqui. Beleza, falei de ΔH, agora vamos lá. A massa de glicose formada a partir da reação de 14,4 gramas de carbono e sua entalpia de formação em quilocaloria por mol serão, respectivamente. Galera, a primeira coisa, essa questão é uma questão que, para mim, é nível de segunda fase. Por qual motivo? Você tem tanto saber a lei de Reis, quanto você tem que fazer a estequiometria, tá bom? E para mim, questões que envolvem dois conteúdos diferentes são questões de segunda fase, tá bom? O que confirma aquilo que eu falei na aula passada, que a UES, a diferença, né, entre a prova da primeira fase e a segunda fase é só a quantidade de questões, né? Exotérmicas liberam energia? Sim. Exo, ó, já pensa, exo, exterior, exo, ó, esse EZ assim é de fora, né? Exterior, liberar. E o endo é absorver, tá bom? Endotérmica absorve, ΔH positivo, ó. ΔH maior que zero, endo. ΔH menor que zero, exo, tá bom? Só que eu vou passar isso aqui para outro lugar, que bem aqui eu vou ter que colocar as equações. Eu vou colocar bem aqui, tá bom? Pronto, informações importantes, tá? E lembrando que endo absorve e exo libera, tá? Pronto. Agora vamos prosseguir. Galera, ele quer saber a entalpia de formação da glicose. Né? O glicose, ele quer saber a entalpia de formação. Galera, a entalpia de formação é a energia gasta ou liberada para produzir 1 mol daquela substância. Tá? Aqui no caso é o que? A glicose. Então, o que é que a gente já sabe? Que essa equação aqui, ela vai ficar do jeito que está. Por quê? Porque eu só quero uma glicose. Tá? Então, aqui a equação já não tem só uma glicose? Então, essa equação aqui, eu não vou multiplicar ela. Tá? Porém, galera, ele não quer saber na entalpia de formação da glicose? Galera, aqui, na equação 3, que tem a glicose, ela está sendo formada aqui ou ela está sendo consumida? Ela está sendo consumida, né, galera? Ó, porque ela está nos reagentes, mas não está no produto. Quando você forma uma coisa, é quando ela vai para os produtos, né? Então, galera, o que é que eu vou fazer com essa terceira equação? Eu vou inverter ela. Albert, como assim eu vou inverter? Aqui não é C6H12O6 mais 6O2, dando 6CO2 mais 6H2O. Eu vou fazer o contrário. 6CO2 mais 6H2O, gerando C6H12O6, que é a glicose, mais o oxigênio. Tá bom? E, galera, se desse jeito aqui, consumindo a glicose, o ΔH, ele é menos 673, quando eu inverto ela, que nesse caso eu estou produzindo, o que é que acontece, galera? O oposto. Ao invés de eu liberar 673 de energia, eu vou fazer o quê? Eu vou consumir, que no caso, essa equação ela se torna endotérmica. Como assim, Albert? Vamos escrever ela de novo. 6CO2 mais 6H2O. Eu vou escrever um pouco mais para baixo, tá? Para ficar igualado com essa parte que eu botei bem aqui. Ó. 6CO2 mais 6H2O, gerando C6H12O6 mais 6O2, tá bom? Lembrando que o ΔH dessa equação aqui, agora, ó, é mais 673. Antes era menos. Por que ficou mais, galera? Porque eu investi. E por que eu investi? Porque na questão, galera, ele quer saber a glicose formada. E não a glicose consumida, tá? E do jeito que ele deu aqui, a glicose está sendo o quê? Consumida, ó. Tá bom? Beleza? Então, é por isso que eu investi. E o fato de eu ter investido fez com que o ΔH, que antes era negativo,
ficou como positivo. É como se, tipo assim, pronto, é como se fosse, vamos supor assim, um gelo. Vamos lá. Galera, imagina um gelo ou a água se tornando gelo. Galera, para a água se tornar gelo, ela tem que liberar calor, certo? Porque ela está numa certa temperatura e ela tem que baixar a temperatura dela. Então, ela vai liberar calor e se tornar gelo. E o contrário de gelo para água, o que acontece? Ela tem que absorver calor, entendeu? Ou seja, se para chegar em uma coisa ela absorveu, para voltar para a origem ela vai liberar, tá bom? Mesmo princípio aqui, ó. Beleza? Todo mundo entendeu, galera, essa parte? Por que que eu inverti essa equação 3? Todo mundo entendeu? Beleza. Agora vamos para as outras equações. Vamos para a equação 1. Ah, por que que eu comecei com a equação 3? Porque ele está falando da glicose aqui, tá, galera? E qual é a única equação que tem glicose? É a 3. Então, eu gosto de começar por ela, tá bom? Agora, vamos assim. Galera, aqui já está no jeito, né? Ó. Tem 6 carbonos, né? Ó. Então, galera, na primeira equação só tem um carbono. E se você for notar, tanto na 1 quanto na 2, apenas na 1 tem carbono. Então, galera, o que é que vai acontecer, galera? Eu vou ter que multiplicar essa equação aqui primeira por 6. Por que, Albert? Porque eu preciso de 6 carbonos, entendeu? Para mim formar uma glicose, eu preciso de 6 carbonos e eu só tenho 1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda essa equação por 6. Que vai ficar como? Eu vou colocar em vermelho, tá? O que eu estou mudando, beleza? 6, esse aqui é o valor que eu mudei, tá? Mais. Aí, no caso, ó, O2, eu multipliquei por 6, então 6 O2, tá? Formando o que era CO2, agora são o quê? 6 CO2. E, galera, quando eu inverti a terceira, eu não troquei o sinal do ΔH? E nessa aqui que eu multipliquei por 6, o que acontece? Eu vou multiplicar por 6 o valor do ΔH, tá bom? Porque se um mol de carbono ele liberou 94,1 quilocaloria de energia, se eu queimar 6, né? Porque aqui é uma queima, tá? Ó, toda reação com oxigênio é uma queima. Então, galera, se for aumentar aqui para 6 carbonos, se um produz 94,1, então se eu botar 6, eu vou produzir 6 vezes mais energia. Que no caso é esse ΔH aqui, ó. Menos 564,6. Da onde foi que eu tirei isso? Da onde foi que tu tirou isso, Albert? Eu multipliquei esse valor aqui por 6, tá? Para não perder tempo fazendo conta de matemática aqui na aula, antes da aula eu já faço esses cálculos para deixar tudo aqui prontinho. Tá beleza? Pronto. Primeira equação nos trinques. Agora vamos para a segunda. Galera, na segunda, o que é que tem na segunda que não tem na primeira? É o H, ó. Certo? Não tem H em mais nenhum lugar, só aqui, ó, na glicose, que são 12, ó, né? São 12 hidrogênios. Da onde é que eu vou arranjar esses 12 hidrogênios se eu só tenho 2? Então, galera, essa equação aqui eu também vou multiplicar por 6, a fim de conseguir o quê? 12 hidrogênios. Por que 12 hidrogênios? Ó, vou multiplicar por 6, ó. 6 H2 mais 1 meio, né? Ó, 1 meio vezes 6 fica 6 dividido por 2. Então, fica 3 O2, tá bom? É porque tinha 1 meio aqui, né? 1 não, é 1 meio, entendeu? Então, 1 meio vezes 6 fica 6 sobre 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Isso gera o quê? 6H2O. Tá beleza? Alguma dúvida, galera? Por que o H do reagente não conta? H do reagente não conta? Como assim, Yasmin? Não entendi sua pergunta. H do reagente? Esse é H2O. Não, mas aqui está nos produtos, ó. Está depois da seta. O que a gente está igualando aqui são os reagentes primeiro. E o único que tem H aqui é esse. Ah, mas porque aqui já é... Isso aqui não conta porque
Ó, tá vendo? Elimina, ó, tá? A água aqui, ela é eliminada, tá beleza? Isso aqui não conta, tá? Por quê, galera? Por que que isso acontece? Porque essas duas reações aqui, elas junto com essa vão formar uma reação completa, tá bom? Deu para entender? No caso, eu estou falando do processo de produção da glicose, tá? Pois pronto. Aí, galera, pronto. Aí, eu não multipliquei aqui por 6. Então, se eu multipliquei por 6, o que é que eu faço com ΔH? Multiplico por 6 também. Que no caso dá essa resposta aqui, tá bom? Beleza? Menos 68,3 vezes 6, que dá 409,8. Tá bom? Aí, galera, o que é que a gente vai fazer agora? Para descobrir a equação global, a gente vai cortar as coisas. Ó, como é que fica fácil? Ó, antes da seta, tem o quê? Tem 6 CO2. Depois da seta, também tem 6 CO2. Então, isso aqui corta. Tá? Beleza? Vamos lá, outro exemplo. Ó, antes da seta, 6H2O. Depois da seta, 6H2O. Cortou também. Tá? Aí, galera, como é que fica aqui a reação? Ó, 6O2 aqui, né? Ó, depois da seta. 6O2 antes da seta. Perfeito? Aí o que é que vai sobrar para a gente? Ó? 6C mais 6H2 mais 3O2, formando C6H12O6. Exatamente do jeito que ele falou aqui, ó. Olha aqui a equação não balanceada, ó. C mais H2 mais O2. Só que agora tá o quê? Balanceada. Tá bom? Todo mundo entendeu, galera, essa lei de Hess? Como eu descobri aqui a equação global. Aí, galera, ele não está pedindo a entalpia de formação? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou praticamente somar todos esses ΔH. Ó, por quê? Os negativos é o tanto de energia que foi liberada. E o 673, que é o positivo, foi o tanto que foi absorvida, tá? Então, se a gente fizer a diferença do que foi absorvido pelo que foi liberado, né? Você vai descobrir esse valor aqui, ó. Você descobre que o ΔH final ó, é menos 301,4. Como foi que eu fiz esse cálculo? Eu somei os dois negativos, né? Que aí fica menos alguma coisa, né? Aí esse menos alguma coisa mais o 673, certo? Você diminui e coloca o sinal do maior, que no caso é o negativo. Que aí dá esse resultado aqui, ó, menos 301,4. Tá bom? Que você fazendo isso aqui, você já marca a alternativa correta, né? Ó, letra B. Você nem precisa fazer a parte estequiométrica. Ó. Nem precisa. Fez a parte de lei de Hess, descobriu o ΔH de formação, menos 301,4, que é a soma desses três aqui, né? Você já marca a questão certa, tá bom? Só que agora vamos para a parte estequiométrica, beleza? Ele quer saber o quanto de glicose. Vamos lá, estequiometria. Ele quer uma relação entre glicose e carbono. Então, eu vou marcar o carbono e vou marcar a glicose. Só eles dois me interessam, tá? Aí, galera, vamos lá. A massa de glicose formada a partir da reação de 14,4 gramas de carbono, então carbono 14,4. E qual foi a massa produzida de glicose? É o que ele quer saber. Eu vou chamar de Y, tá? Número qualquer. Só que aí, galera, a partir da reação, você sabe o seguinte, 6 carbonos, cada carbono não é 12 gramas? Então, 12 vezes 6, 12, né? Ó, 6, 7, 72. Ou seja, 72 gramas de carbono
equivalem a quantos gramas de glicose? É só 1 mol, né? Então, é só você fazer a conta da massa molar aqui da glicose, que no caso é o quê? 6 vezes 12, 12 vezes 1, né? E 6 vezes 16, tá? Soma tudo que você descobre a da glicose, que eu já fiz aqui rápido, que é 180 gramas. Aí, galera, isso aqui é uma regra de 3 simples, né? Y é igual a, multiplica aqui, né? E o 72 vai para lá dividindo. 14,4 vezes 180, dividido por 72, tá? E se você fizer o cálculo direitinho, você vai ver que y é igual a 36. Tá? Que é justamente a massa que tem aqui. Beleza? Todo mundo entendeu, galera, isso aqui? 3 pessoas não aguentaram. 3 pessoas já saíram só nessa questão. É chatinha essa questão, é bem chatinha. Mas, galera, deu para revisar muita coisa, tá? Bem importante. Todo mundo conseguiu entender, galera, direitinho isso aqui? É de cair lei de Hess? Pode cair, Micael, pode cair. Pode cair. Não é comum, né? Porque é a primeira vez que eu faço, desde que eu comecei a fazer as aulas, né? É a primeira vez que eu faço, né? Então, não acho que seja tão comum, mas é possível. Pode falar, Isadora, diga. Posso sim. Mas deixa eu só tirar a dúvida da menina que falou aqui primeiro. A Isadora. Você pode falar, Isadora? Qual foi a dúvida? Pode explicar de novo 180 gramas? Pronto. Eu fiz aqui, o Isadora, a estequiometria. Ó, vamos lá. Vou devagarinho aqui, tá bom? Ó, eu descobri a equação balanceada da formação da glicose, certo? Aí no enunciado ele fala o seguinte: a massa de glicose formada, que é o que ele quer, né? Então, Y. A gente não sabe o que é, né? A gente não sabe quanto é justamente o que ele quer. E ele, o Isadora, ele está comparando massa de carbono com massa de glicose, tá? Ele quer saber o quanto de glicose que é formada com 14,4 gramas de carbono, tá? Então, o que é que eu fiz? 14,4. Aí, 14,4, ele gera para a gente uma quantidade Y de glicose. Aí, agora, ô Isadora, para fazer a regra de 3, o que é que eu fiz? Do mesmo jeito que 14,4 gramas gera uma massa Y, 6 mols de carbono, aqui, que está no reagente, 6 mols de carbono, ele gera 1 mol de glicose. Aí você vai calcular primeiro qual é a massa de 6 carbonos. Lá na prova, no começo da prova, ele dá. A massa atômica do carbono é qual? 12. Aí o que é que você faz aqui? 6 vezes 12, que dá o quê? 72. Aí você coloca o 72, ó, embaixo do carbono, tá? Ó. Massa de carbono, tá? 72 gramas. E aí, 72 gramas, ele produz quanto de glicose? Ele não produz 1 mol de glicose, então a gente vai calcular a massa de 1 mol de glicose. Como é que a gente calcula a massa disso aqui? A gente vai fazer o seguinte. A massa do carbono não é 12? Então vai ficar quanto? 12 vezes 6. Que a gente já fez aqui, que dá 72. Certo? Aí qual é a massa de hidrogênio? Cada hidrogênio pesa 1. E aqui tem 12. Então a massa de hidrogênio é o quê? 12 vezes 1, que é igual a 12. E a de oxigênio, cada oxigênio, ele mede 16. Se você for fazer a conta, 16 vezes 6 dá quanto? 36 aqui, né? Elevado a 3, 96. 16 vezes 6, 96. Aí, se você somar isso aqui tudo, ó, 72 mais 12, 84. 72 mais 12, né? 84. 84 mais 96, ó. 10, 1, 9 mais 9, 18. 180, tá? Ou seja, a massa de glicose é quanto? 180. Tá? Eu botei já aqui glicose 180, por quê? Porque era para eu não fazer esses cálculos todos, tá? Aí você faz a regra de 3 aqui, normal, né? Uma regra de 3 simples, ó. Multiplica os extremos, né? Assim, em x, né?
Aí, desse modo, você descobre que o Y é igual a 36 gramas. Ou seja, 14,4 gramas de carbono produz 36 gramas de glicose, tá? Deu para entender, Isadora, agora? Pronto. Agora, Thaís, pode explicar de novo? Explicar o que, Thaís? Qual parte? A parte de Não, na estequio... verdade, a minha dúvida era a mesma da Isadora e agora foi respondida. Ah, pronto, perfeito, tá? Me desculpem, tá, galera? Porque se ficou confuso, é porque eu quis deixar logo o valor da glicose 180, que era para não fazer tanto cálculo, né? Mas o que importa é vocês aprenderem, tá bom? Eu não me incomodo com isso, não, tá? Nem tenho preguiça. Eu adoro fazer cálculo. Mas, enfim, que bom que deu tudo certo. Alguém mais tem alguma dúvida? Pronto. Galera, a gente falou de glicose, tá? Agora é a hora que eu me empolgo. Agora é a hora que eu me empolgo, ó. Galera, a gente falou de glicose, né? Galera, glicose, ela é produzida pra gente. A glicose é matéria orgânica produzida a partir de matéria inorgânica, certo? E é uma reação fundamental para a nossa existência, para a existência do planeta Terra, para toda a biomassa do planeta Terra, tá bom? Galera, a equação da fotossíntese, ela é muito importante. E por isso eu vou falar um pouco sobre a fotossíntese. Primeira coisa, galera, todo o oxigênio que é produzido pela fotossíntese, ele vem da água, tá bom? Isso pode ser cobrado na prova, beleza? Então, marquem isso. Todo o oxigênio que é produzido na fotossíntese, ele vem da hidrólise, que é a quebra da água, tá bom? Todo oxigênio vem daí, tá beleza? E, galera, a planta, agora vamos para a biologia. A planta, ela tem 3 pigmentos fotossintetizantes, tá? Muita gente pensa que é o quê? Só a clorofila. Não é, tá? Já vi o S cobrando, tá? Sobre isso, beleza? Não é só a clorofila que é um pigmento fotossintetizante, tá? Também tem o caroteno, lembrando que o caroteno é a provitamina A, tá? O caroteno é a provitamina A, é um lipídio, tá? E a xantofila, tá bom? Eles são chamados de quê? De pigmentos fotossintetizantes acessórios. Por que acessórios, galera? Vamos lá. A UES, ela pode cobrar para vocês o seguinte, tá? Primeiro, uma informação importante sobre a luz. Galera, vocês sabem, a minha parede, ela é azul, certo? Por que que vocês veem minha parede azul? Porque a luz branca bate nela e ela reflete a luz azul e absorve as outras, tá bom? A cor preta, que é a qualidade dos meus adesivos da janela, absorve todas as cores, por isso que é preto, ausência de cor, tá bom? A parede é azul por causa que repele, reflete, né, a luz azul e absorve as outras, tá bom? Ai, Albert, onde é que tu tá querendo chegar com isso? Galera, muita gente pensa que o único pigmento fotossintetizante da planta é a clorofila, que é associada à cor verde, tá? A maioria das plantas realmente são verdes, tá? Aí a prova da UES, ela pode perguntar o seguinte, galera, ó. Se eu iluminar uma planta com uma luz de cor verde, a fotossíntese, muitos alunos vão pensar o quê? Ah, não vai ter não, porque a planta é verde. E para ocorrer fotossíntese, tem que ter a absorção de luz. E se a luz é só verde, uma luz de LED verde, por exemplo, se a luz é só verde, a planta, ela não é verde, então ela vai refletir todos os raios de luz, entendeu? Verdes. Então não vai ter fotossíntese. Só que pouca gente, tá, galera? Um grupo muito seleto de alunos, tá? Sabe da existência desses outros 2 pigmentos, tá? Sendo que um é laranja e o outro é amarelo. A xantofila é amarela, tá? Um pigmento amarelo. E o caroteno é laranja, tá? Beleza? Aí, galera, isso aqui é o espectro da luz visível, tá? Ó, que vai lá do violeta até o vermelho. Aí, galera, se a prova da UES perguntar quais são as cores onde há menor
Menor, tipo, taxa de fotossíntese, são essas três aqui, ó, verde, amarelo e laranja. Por quê? Porque se a luz for verde, esses dois trabalham, mas a clorofila não. Certo? Se for amarelo, esses dois trabalham, mas a xantofila não, porque ela é amarela, ela repele a luz amarela. E se for laranja, esses dois absorvem, mas o caroteno não, tá bom? Então, esses são as três cores que você pode iluminar uma planta que vai ter menos fotossíntese, tá bom? Sendo que, como a maioria do pigmento é clorofila, por isso que o nome dos outros dois é só acessório, né? É só como tá ali para ajudar, né? Se a cor da luz for verde, a taxa de fotossíntese é a menor possível. Só que essas três, em comparado com qualquer outra cor, são menores, tá bom? Deu para entender isso, galera? Questão da UES, vamos supor, VF falso, vamos lá. Se eu iluminar uma planta com a luz azul, ela tem uma taxa de fotossíntese maior do que se eu iluminar com a luz amarela. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Porque a amarela é uma dessas três cores que tem menos fotossíntese, tá? Todo mundo entendeu? É assim que a UES pode cobrar, tá bom? Agora vamos prosseguir para química. É sobre óxidos, tá? Óxidos é uma maravilha. A nomenclatura do óxido é muito fácil. Tá? CO2. Não tem dois O? De óxido, de carbono. Pronto. É praticamente o número de oxigênios, aí D e o nome do elemento, né? Galera, os óxidos, eles podem ser óxidos ácidos. Como é que eu sei que um óxido é ácido? Se ele reagir com um óxido básico, ele vai produzir sal e água. Ou se ele reagir com água, eu vou botar aqui bem direitinho, tá? Se ele reagir com óxido, vou botar só óxido básico, tá? Ele produz o quê? Sal mais água, tá? E se ele reagir com água, ele produz um ácido. Ops. Um ácido. Tá bom? Essas são as duas formas de identificar um óxido ácido, tá? E o óxido básico? Galera, mesma coisa, só que inverte, né? Se um óxido básico reagir com um óxido ácido, ele produz o quê? Sal mais água também, né? Porque é como se fosse uma reação de neutralização, que é o quê? Ácido mais base, que sempre forma sal e água. E se reagir com H2O, forma o quê? Uma base, tá bom? Isso é o ácido e isso é o básico, tá? Só que tem vários outros tipos de óxidos. Tem o óxido anfótero, por exemplo, o óxido de zinco, tá? Anfótero é o quê? Se ele reagir com um ácido forte, ele produz sal mais água. Porém, se ele também reagir com uma base forte, ele produz também sal e água, entendeu? Esse é o anfótero. Lembrando que anfótero são substâncias que têm a característica tanto ácido quanto básica, tá bom? O peróxido. O peróxido, galera, é quando tem isso aqui, ó, o O2 com o NOx menos 2. Ou seja, normalmente o NOx do O não é menos 2, né? Aquela parte de pilhas e tal, você vê que o NOx do O é menos 2. Só que quando o NOx do O é menos 1, ou seja, ó, O2, 2 menos, né? Ou seja, cada O é menos 1, você tem o famoso peróxido, tá bom? Que no caso que eu coloquei aqui como exemplo é a famosa água oxigenada, tá? Que se eu não me engano, a água oxigenada é feito para tirar esmalte da unha, né? Ou é para descolorir a pele? Calma. Eu acho que é para descolorir, né? O pelo os pelos. É, né? Água oxigenada. Acho que é para descolorir, né? É, descolorir, perfeito. Desculpa a ignorância, tá? Porque eu não passo na minha perna. Vou continuar. Óxidos neutros.
são óxidos que não são reativos nem com base e nem com ácido. Tá bom? E os óxidos duplos, galera, são óxidos que eles produzem tanto um sal ácido quanto sal básico, tá bom? Sal ácido e sal básico, tá? Resuminho rápido, tá? De todos os tipos de óxidos, tá? E vamos para a questão. As grandes emissões de dióxido de carbono, galera, dióxido de carbono, você já tem que saber que é um óxido ácido, tá bom? Tá ao contrário, mas vocês não se incomodam não, né? Meu Deus, o meu... Rapaz, não acredito nisso, não. Na2O? Daqui a pouco eu respondo. Oh, meu Deus. Calma aí. Eu vou só pausar e continuar. Galera, teve um erro aqui, tá? No meu PowerPoint, que ele simplesmente fechou do nada, né? E não salvou, tá? Então, a parte... Ah, meu Deus, ri para não chorar, viu? A parte que eu escrevi até aqui, galera, eu não vou escrever de novo, tá? Porque o tempo já está corrido, tá? Então, no vídeo, vocês vão ver o que foi que eu escrevi de cada um desses, tá bom? Aí vocês anotam depois, tá bom? Porque se eu for escrever e explicar tudo de novo, haja garganta e tempo, tá? Peço perdão, tá? Foi erro, tipo, do nada meu computador faz isso às vezes, o PowerPoint. Enfim, vou continuar, tá? Ó. As grandes emissões de dióxido de carbono são a causa principal do efeito estufa. Beleza. O CO2, né? Efeito estufa. Tá? Lembrando que o que são gases de efeito estufa? São gases que conseguem armazenar muita energia térmica, tá bom? Na ligação deles. Beleza? Metano, CH4, o dióxido de carbono, CO2, as ligações deles absorvem muito calor, tá? Por isso que eles são gases de efeito estufa. Preocupados com esse grave problema, cientistas da Islândia estão trabalhando na conversão do referido gás em um material sólido. Galera, vocês lembram que eu falei bem aqui, ó, que óxido ácido, quando ele reage com óxido básico, ele produz o quê? Isso aqui mais isso, mais isso. Ele produz o quê? Vou botar óxido bem aqui. Ele produz sal mais água. Galera, vocês já viram sal gasoso? Não, né? O sal, ele é sólido. Que é justamente o que ele está pedindo aqui, galera. Ó. Toda vez que eles falarem que querem transformar um óxido num material sólido, quer dizer que eles querem fazer uma reação entre o óxido oposto com ele. Como assim? Se for um óxido ácido, ele reage com um óxido básico para produzir um sal. Se for um óxido básico, reage com um óxido ácido, entendeu? Beleza? Aí, para conseguir tal procedimento, para conseguir tal objetivo, o procedimento mais apropriado e utilizado é, galera, comprimir o dióxido de carbono até convertê-lo em gelo seco? Não. Baixar a temperatura do dióxido de carbono até convertê-lo em gelo seco? Não. Fazer o dióxido de carbono reagir com óxido básico? Ó, perfeito, né, galera? Vocês entenderam por que isso? Porque se eu reagir o CO2 mais um óxido básico, eu produzo um sal mais água, tá? Aí esse sal é o quê? Sólido, tá? Todo mundo entendeu? Esse nunca foi para quê? Ô, Maria. Nunca. Nunca é uma palavra forte. Ah, foi pro sal, né? Nunca vi um sal gasoso, né? Tipo isso. Enfim, vamos prosseguir. Todo mundo entendeu essa parte?
Um óxido ácido mais um óxido básico produz um sal, que é o quê? Sólido, que é justamente o que a questão está pedindo, né? Deu para entender? Vamos para a próxima, então. Vamos lá. 51. Propriedade dos compostos orgânicos. Na nossa aula, dia 15, a gente vai falar sobre isso, tá? Atente às seguintes preposições a respeito de compostos orgânicos, tá? Nos compostos orgânicos, o ponto de fusão e ebulição, está falando do ponto de fusão e ebulição. Em geral, são mais altos do que nas substâncias inorgânicas. Galera, falso, tá? Por que falso? Porque nas substâncias inorgânicas, tem certas ligações que são muito fortes. Por exemplo, a ligação iônica do NaCl, Na+, Cl-. Galera, para você conseguir derreter o sal de cozinha, né? Sei lá, eu acho que deve ser uns 1000 graus Celsius, mais ou menos. Porque a ligação iônica, ela é muito forte. Galera, falou de ponto de ebulição, tem a ver com forças intermoleculares, tá bom? Ou seja, as forças de ligação, tá bom? Então, galera, as forças dos compostos orgânicos é praticamente entre carbono e hidrogênio, né? Praticamente. Isso aqui é uma ligação covalente, que é muito mais fraca do que uma ligação iônica, tá bom? Por isso que a opção 1 é a alternativa falsa, tá? Marquem na cabeça de vocês isso, tá? Compostos orgânicos têm pontos de ebulição menor, tá? Do que compostos inorgânicos, tá? Depois do carbono e do hidrogênio, o oxigênio é o elemento químico de maior presença nos compostos orgânicos. Verdade, né, galera? Eu consigo citar aqui várias funções orgânicas que têm oxigênio. Álcool tem oxigênio. Ácido carboxílico tem oxigênio. Éter tem oxigênio. Éster tem oxigênio. Cetona tem oxigênio. Aldeído tem oxigênio. Tá? Tipo, o oxigênio, ele é muito presente. Ele não é tão presente contra o carbono e o hidrogênio, porque o carbono e o hidrogênio, eles fazem as cadeias carbônicas, né? Mas, depois deles dois, o mais presente, com certeza, é o oxigênio. É só ver, por exemplo, oxigênio. Tem várias funções orgânicas com oxigênio. Agora, nitrogênio, só tem duas. Amina e amida, né? Enxofre. Só tem o tio álcool, né? Tio éster. Então, tipo, em comparação, o oxigênio tem muita, tá? Agora, vamos para a terceira. Na natureza, os ácidos carboxílicos estão presentes principalmente nos ésteres, tá? Lembrando o que é um éster. Vou fazer bem aqui, tá? O que é um éster? C, tá? Dupla O, O. Aí aqui tem um radical e aqui tem outro. Isso daqui é um éster, tá? Quando eu boto R aqui, é porque são vários carbonos, pode ter um carbono, dois carbonos, infinitos carbonos, enfim. Prosseguindo, que constitui os óleos e as gorduras. Galera, verdade. Por quê? Óleos e gorduras, se você for estudar na biologia, eles são chamados também de quê? Ácidos graxos. E por que vocês acham que tem esse ácidos aqui na frente? Ó? É de ácido carboxílico, tá bom? Lembrando que a gordura, né? As gorduras e tal, óleo, elas podem ser saturadas e insaturadas, tá? As insaturadas são as saudáveis. Por exemplo, azeite de oliva. Por que é que o pessoal da Grécia, eles têm uma expectativa de vida tão alta? O pessoal da Grécia, eles bebem muito azeite. E tipo assim, o azeite, galera, puro, ele é muito saudável, porque ele é um óleo insaturado. Ele ajuda em várias coisas no seu organismo, tá? Outra gordura que é insaturada, que é muito saudável, sabe o salmão? Aquela partezinha branca do salmão? Laranja, branca, bem bonitinho. Aquilo ali, galera, é uma gordura que é muito saudável, que tem muito nos peixes de águas frias, tá bom? Que são gorduras insaturadas, beleza? Agora, manteiga, essas coisas assim, são gorduras saturadas, tá bom? Que são prejudiciais à saúde, tá beleza? Já fizemos o nosso pequeno tour aqui pela biologia, tá? E a opção 3, correta.
tá? Realmente, os óleos e gorduras são ácidos graxos e ácidos graxos são ácidos carboxílicos, tá bom? A alternativa 4. Galera, na prova da UES, vocês têm um tempo limitado, né? Você tem certeza que essas duas estão certas? Já marca, tá? Ó, 2 e 3, alternativa correta, letra B. E gasta teu tempo nas outras questões, tá bom? Por quê? Porque aqui não tem nenhuma alternativa 2, 3 e 4, né? Mas, claro, só faça isso se você tiver certeza, tá bom? Porque aí você já, ao invés de analisar esse item, você já vai para outra questão, entendeu? E não perde tanto tempo. Beleza? Vamos para a quarta. Atualmente, o éter comum, etox, etano, lembrando, éter, ele tem um heteroátomo. O que é um heteroátomo? É qualquer átomo entre carbonos, tá? Ó, um carbono aqui e outro aqui. Entre eles tem o O. Lembrando que a nomenclatura disso aqui, não tem dois carbonos desse lado, et. E aqui, não é igual às duas? O certo seria o quê? Cadeia menor e depois a cadeia maior. Só que, como aqui são iguais, né? Então é et mais oxi, tá? Etoxi. Aí o outro, você pega o et e faz o etano, que é o an de ligação simples e o NO de porque aqui a parte, no caso, né, seria a parte maior, só que não tem. Então, como as duas são iguais, né, fica dessa forma aqui, tá? No caso, o etoxetano é justamente esse aqui, tá? Et, ó. Quer dizer que tem dois carbonos de cada lado, tá? É muito usado como solvente polar. Galera, se é solvente polar, quer dizer que ele é polar. Tanto em laboratório como nas indústrias químicas. Galera, oxigênio, ele só torna uma molécula um pouco mais polar quando ele está na extremidade. Por exemplo, um álcool. Isso aqui, galera, ó, tem uma parte que é negativa e tem uma parte que é positiva, tornando a molécula o quê? Polar. Só que quando ele está no centro, ele é a parte negativa. Por que ele é a parte negativa? Porque ele atrai os elétrons, tá? Aí, Albert, por que é ele que atrai os elétrons? Lembrem de uma propriedade periódica chamada eletronegatividade, tá? Que é aquela lá. Fui ontem no clube, né? Ó, essa aqui, que é como, ó, isso aqui é a ordem dos elementos mais eletronegativos. Primeiro o flúor, depois o oxigênio, ó, ou seja, o oxigênio, galera, ele só perde elétron para o flúor. Então, se ele estiver conectado com qualquer outra molécula que não seja o flúor, ou qualquer outro elemento que não seja o flúor, ele vai ficar com carga negativa, tá? Porque ele vai atrair elétron, beleza? Aí depois o nitrogênio, depois o cloro e tal. Aí tem aquela frase, né? Ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo, né? Ó, briguei, aí enfim, aí tem o resto. É só pesquisar frase eletronegatividade que vocês veem essa frase, tá? Não sei decorado direitinho, não. Mas mais ou menos isso aqui, tá? Ou seja, galera, se isso aqui, se o oxigênio tá puxando elétron, quer dizer que os outros, ó, estão perdendo elétrons, tá? Eles ficam o quê? Positivos. No caso, esse aqui não. Esse aqui, como é carbono com carbono, ele nem perde nem ganha, tá? E esse aqui, mesma coisa, tá? Mas esse aqui que está conectado no oxigênio, ele fica positivo. E galera, olha a diferença. Ó. Se você traçar uma linha, um lado é positivo e o outro é negativo. Só que aqui, galera, ó, não tem como, né? Ó, é positivo, negativo, positivo. Por isso que isso aqui é uma molécula apolar, tá bom? Beleza? Todo mundo entendeu? Por isso que a opção 4 está falsa. Beleza? Galera, alguma dúvida? Hoje a aula está cheia de informação importante, viu? Cheia. Maravilhosa. Vamos para essa aqui agora. Reação de neutralização. Tá? Na fabricação de hambúrgueres, galera, primeira coisa. Se você come aqueles hambúrgueres industriais, pare, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não tem como.
Utiliza-se hidróxido de amônio como agente antimicrobiano e alvejante. Galera, olha o que é que eles fazem no hambúrguer. Tipo, entendeu? Hidróxido de amônio. Galera, se vocês têm aquela minha tabela que eu mandei, de todos os ânions e cátions, que inclusive eu peguei isso aqui de lá, ó. Quem for novo e não tiver essa... Só lembrei do biscoito recheado, sim. Recheio de éster, né? Richester. Inclusive, eu peguei esse print aqui, lá daquela tabela, tá? Que eu já mandei no grupo. Quem não tiver, me pede que eu mando no privado, porque eu já mandei no grupo lá. Tá bom? Você tem que saber que amônio é o quê? NH4. Se você não saber que amônio é o cátion NH4, você se lascou. Tá bom? E hidróxido é o quê? OH, tá? Então, o composto hidróxido de amônio é esse aqui, tá bom? Beleza? Fui no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Pronto, exatamente. Muito obrigado, Maria Clara Cunha da Silva. Beleza, galera? Isso aqui é o hidróxido de amônio, tá? Deixa eu só escrever um pouco mais retinho, tá? NH4OH, tá? Lembrando que hidróxido vem de hidroxila, tá bom? Aí OH menos. Aí, como NH4 é só mais, então aqui já foi de boa. Mas vamos supor que se fosse NH4, 2 mais. Aí você teria que fazer o quê? OH2, tá? Não é o caso, beleza? Posso citar um exemplo? Hidróxido de magnésio. Magnésio é da família 2A. Ele é 2 mais. E o hidróxido é só menos. E eu tenho que neutralizar isso aqui. Então, como é que fica a união dos dois? MgOH2. Porque eu preciso de duas partículas negativas para neutralizar essa partícula positiva. Essas duas partículas positivas, tá bom? Beleza. Prosseguindo. Como agente antimicrobiano. Vocês queriam anotar isso aqui que eu escrevi? É porque eu apaguei rápido, né? Mas, enfim, qualquer coisa vocês vêem no vídeo aí. Como agente antimicrobiano e alvejante. Depois de os filés e outros cortes de carne serem separados, retira-se a gordura e adiciona-se hidróxido de amônio à parte da carne que é moída para a fabricação dos hambúrgueres. Beleza. Durante o controle de qualidade, uma amostra é tratada através da titulação de hidróxido de amônio aquoso com ácido clorídrico, tá? Todo mundo tem que saber, tá? Que ácido clorídrico é o ácido do nosso estômago, que é o quê? HCl, tá? Aquoso. Se é aquoso, ó, aquoso aqui. Tá bom? A equação química balanceada para a reação é? Fácil, né? A parte difícil, galera, é você saber o que é o hidróxido de amônio. Galera, eu já elimino essa e já elimino essa, né? Ó. Porque ambas não é o hidróxido de amônio, é NH3. O hidróxido de amônio é NH4. Então, B e C eliminadas. Tá bom? E, galera, isso aqui não é a reação de uma base com um ácido? Galera, respondam para mim aí pro chat, galera. Qual é o produto de uma reação entre uma base e um ácido? Quero todo mundo respondendo. Por mim. Pelo amor que vocês têm por mim. Como é o nome? Sal e água. Perfeito. Olha que maravilha. Sal e água. Galera, sal, ok. Sal, ok. H2, O2. Galera, uma reação de neutralização de ácido e base libera gás hidrogênio e gás oxigênio? Não, né? O que libera de fato, como a nossa colega acabou de falar, é H2O. Por isso que a alternativa correta é a letra A, tá bom? E uma informação importante, vamos supor que a UES pergunta se essa base aqui, ela é... se essa base não. Me confundi. Se esse sal aqui, ele é solúvel em água. E aí, galera? Vocês saberiam responder se a UES perguntar simplesmente assim, o sal formado da reação entre o hidróxido de amônio e o HCl, ácido clorídrico, é solúvel em água?
Vocês sabiam responder isso? Quem saberia responder? Alguém sabe se é? Pronto, galera. Mas vocês têm que saber isso, tá, galera? E aquela tabela que eu mandei também tem isso. Olha isso aqui, ó. Todos os sais contendo os ânions NO3-, ClO3-, ClO4- e C2CH3O2-, o nome disso aqui é o quê? Acetato, tá bom? Então, se a questão falar o acetato de metila, que é um composto orgânico, aí acetato de metila, é solúvel em água? Tem acetato? Tem, né? Então é. Certo? Por isso vocês têm que saber isso aqui, galera. Isso aqui é muito importante, galera. Pelo amor de Deus. Aí tem as exceções. Sempre tem as exceções, ó. Esse aqui não são muito solúveis, são pouco solúveis, tá? Lembrando que a prata, ó, o Ag, essa engraçadinha, ela é exceção de muita coisa, tá? Vamos para a segunda informação. Todos os sais de metais alcalinos, ou seja, todos os metais da família 1A, tá? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, enfim, todos sais com metais alcalinos da família 1A, né? Família 1, e de amônio, galera, ó, são solúveis. Então, se a questão perguntasse se esse sal formado aqui é solúvel em água, a resposta seria sim. Por quê? Porque todos os sais de metais alcalinos e de amônio são solúveis. Tá bom? Aí aqui tem outras regrinhas, tá? Que eu não vou ficar lendo, tá? Isso aqui foi só um recorte do material que eu mandei para vocês já. Só para deixar claro para vocês como esse material é muito importante, tá? Ele foi feito por estudantes da USP, tá? É um material muito importante, tá? É uma das partes lá, tem a regra de solubilidade. Beleza? Vamos prosseguir. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão gostando da aula, moçada? Tá boa? Tá de boa? Show de bola. Então, vamos prosseguir. Olha aqui de novo, galera. Funções orgânicas de novo. Já é bem a terceira questão que tem a ver com coisa orgânica, galera. Assistam a minha aula sobre química orgânica que eu vou dar dia 15, viu? Vai ser 2 semanas antes da prova. Vai estar fresquinho na cabeça de vocês. Vocês não vão errar nenhuma de química orgânica, tá bom? Se prestarem atenção. Vamos lá. Os flavorizantes. Olha, galera, que interessante. Vocês lembram que na aula passada de química eu falei que os flavorizantes eram o quê? Ésteres. Que os flavorizantes eles têm a ver com aroma, têm a ver com gosto artificial. E Chester, né? Recheio de éster, que até a menina citou, né? Ó, é comum, galera, eles cobrarem isso, tá? Flavorizantes. Produzidos em grandes quantidades, em substituição a substâncias naturais, ó. Por exemplo, a produção de essência de abacaxi, usada em preparados para bolos, é obtida através da reação de esterificação. Na aula passada eu falei da reação de esterificação, tá? Que é a reação de um ácido carboxílico com um álcool, certo? Realizada com aquecimento intenso. Galera, quando tem esse triângulozinho aqui, ó, é porque é aquecimento, tá bom? Atente aos compostos 1 e 2, tá? Para ficar bonitinho, eu vou escrever bem aqui, tá? Ó. Isso aqui é um ácido carboxílico mais um álcool que forma um éster. Então, galera, a gente já sabe. Ele quer saber dos compostos 1 e 2, tá? E eu separei eles aqui. O 1 é o ácido carboxílico. Qual é a nomenclatura do ácido carboxílico? Ele começa com ácido já. E termina com óico. Por exemplo, esse aqui tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos é o quê? But. Só tem ligações simples, né? Vocês estão vendo alguma ligação dupla aqui? Entre os carbonos, no caso. Porque essa aqui é do grupo funcional, não conta. Não, né? Então é
Ah. E aí você simplesmente pega o óico aí e junta. Óico. E antes o ácido. Ou seja, qual é o nome desse composto? Ácido butanóico. Já elimina A e já elimina A, D. Tá? Lembrando que terminou com A no final, ó, butanal é um aldeído, tá? Terminou com ona, cetona, tá? Vamos prosseguir. Ácido butanóico aqui, né? Eu vou marcar aqui para ficar bonitinho, ó. Ácido butanóico e ácido butanóico. Certo, os dois são certos. Agora vamos para outra substância. Ó, a outra substância é um éster, né? Porque o nome da reação é esterificação, ela produz um éster. Então, galera, ó, o nome disso aqui é o quê? É um éster, tá? E a nomenclatura do éster é o seguinte: você vai separar a molécula do éster em duas partes. Que partes são essas? A parte que vem do ácido carboxílico, ó. Se você for notar essa partezinha aqui, ó, ela veio do ácido carboxílico, ó. E essa parte aqui, ela veio do álcool, tá bom? Ó, tanto que, ó, álcool, aqui não tem 2 carbonos, ó, e aqui tem quanto, ó? Vou deixar travar de novo meu negócio. Vou salvar logo. Ah, ficou de boa. Vamos prosseguir. Galera, desculpa, tá? Esse negócio, esse meu PowerPoint tá louco, maluco. Não sei por quê. Vamos lá, vamos prosseguir. E a outra parte, se vocês forem ver, ó, no álcool tem 2 carbonos, né? Ó? E na segunda parte também tem 2 carbonos. E o ácido carboxílico tem quantos? Ó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó. Deu para entender? E aí, galera? Primeiro eu vou começar com a primeira parte, que a primeira parte, ela sempre é a parte que vem do ácido carboxílico, tá? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, but. Né? Só tem ligação simples. Aí agora vem a parte do infixo do éster. Na primeira parte você acrescenta o ato, tá bom? Ato. Ato. Ou seja, aqui não era butan, aí você acrescenta o ato. Ah, não, calma aí. Aqui também tem o O, tá? Butano, porque só tem carbono e hidrogênio, butano. Aí você acrescenta o quê? O ato. Tá? Aí fica o quê? Butanoato, beleza? Butanoato. Aí depois dessa parte 1, você vai colocar o di. Aí a parte 2, ó, não tem 2 carbonos, então é et. Mas é et o quê? A segunda parte você acrescenta o ila. Então, nesse caso aqui, ó, butanoato de etila. Tá? Que deixa a opção B como a correta, tá bom? Qual foi o erro dessa aqui? Ó? Pentanoato, como se tivesse 5 carbonos aqui, mas só tem 4. Beleza? Todo mundo entendeu? Aí isso é a nomenclatura de ácido carboxílico e isso é a nomenclatura de ésteres, tá bom? Separa nas duas partes, a parte que veio do ácido carboxílico e a parte que veio do álcool. A parte que veio do ácido carboxílico, você faz normal, o nome, e no final você acrescenta ato. Já a parte do álcool, você faz normal e acrescenta o ila. Tá bom? Deu para entender? Galera, todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Beleza. Agora vamos para a derradeira questão, tá? Sim, muito boa essa questão. Sim, deu para revisar muita coisa, né, Micael? Ácido, éster, tá? Bonitinho, né? Beleza. Agora, galera, essa questão aqui é aquela famosa questão para você perder tempo.
Tá bom? E, galera, ele faz um texto aqui imenso e tal, da molécula do aspartame, e pergunta qual é a fórmula molecular, ou seja, C não sei quanto, H não sei quanto, N não sei quanto, O não sei quanto, e depois a massa molar. Tá? Isso aqui, galera, é uma questão que não exige nenhum tipo de conhecimento, tá? É simplesmente trabalho manual, tá? Então, tipo, vocês vão simplesmente, a primeira coisa que vocês vão fazer é completar o número de carbonos, tal. Onde tem vérticezinho, ó, é porque tem carbono, tá? Beleza? Pronto, já botei todos os carbonos. Aí agora eu vou contar o número de carbonos, tá? Aqui tem 6, né? Porque é o anel benzênico. 7, 8, 9, 10. Tem um aqui, tá? Ó. 10, 11, 12, 13, 14. Tá. Eu já sei que é C14. Eu já fiz aqui, tá? Mas eu tô só ensinando para vocês como contar, tá? C14, tá? Aí o H, galera. Para você saber o H, você vai simplesmente ver quantas ligações o carbono tem, cada carbono tem, e vai adicionar hidrogênios até completar as 4. Por exemplo, esse carbono aqui, ó, tem 1, 2, 3 ligações, então falta um hidrogênio, né? Esse aqui da mesma forma, esse aqui da mesma forma, esse aqui da mesma forma e esse aqui da mesma forma. Isso aqui no anel benzênico, tá? Como as ligações duplas são alternadas, todos os carbonos fazem pelo menos uma ligação dupla. Então, todos, ó, tem um H. Exceto esse aqui. Por quê? Porque ele está ligado a outro carbono aqui, ó. Aí fica 1, 2, 3, 4 ligações, tá bom? Aí esse carbono vem aqui, ó. 1, 2 ligações, então falta 2 hidrogênios, tá? Aí aqui, ó, 1, 2, 3 ligações, 1 hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Fechou isso aí. Não se esqueçam que tem hidrogênios também aqui, tá? Ó. Não esquece de contar com eles, tá bom? Aí vamos prosseguir. Ó, outro H aqui, ó. Outro H aqui e outro H aqui. Não esquece de contar eles, tá? Aí agora prosseguindo, ó. Esse C aqui. 1, 2, 3, 4. Não tem. 1, 2, 3. Aqui tem 1. 1, 2. Aqui tem 2. 1, 2, 3, 4. Aqui não tem nenhum. Pronto. Todo mundo entendeu, galera? Essa é a minha contagem. Você vai simplesmente olhando cada carbono e vendo quantas ligações ele fez. O carbono tem que fazer 4. Então, se ele fez 3, você coloca um hidrogênio para completar. Se ele fez 2, você coloca 2 hidrogênios para completar. Se ele fez 1, você coloca 3 hidrogênios para completar. E se ele fez 4, nenhum hidrogênio. Tá bom? Agora vamos contar o hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, né? Ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, aqui tem 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e, por último, 18. H, 18. Aí agora a parte mais fácil. Nitrogênio só tem 2, né? Ó. 1, 2. Deixa eu apagar aqui esse círculo, só para vocês verem. 1 e 2 aqui, ó. N2. E o oxigênio tem, se você for contar, tem 5, tá? Então a forma molecular dele é essa, tá? A gente já elimina quais alternativas, ó. A, porque diz que tem 18 carbonos, ou que tem 16 carbonos, né, ó. A C, que só diz que tem só 7, né, ó. E aí fica entre a primeira e a segunda. Ou a B e a D, né, no caso. Por que que eu eliminei logo assim, galera? Porque, imagina, se eu elimino 3, aí já tem uma resposta certa. Aí eu não preciso fazer esse cálculo chato aqui, entendeu? Porém, como tem duas alternativas com a mesma fórmula molecular, o que é que eu vou ter que fazer? Conta. A gente sabe que tem 14 carbonos e cada um tem a massa 12. Aí fica 14 vezes 12, mais cada hidrogênio tem massa 1 e são 18. 18 vezes 1, 18. Cada nitrogênio tem massa 14 e são 2. 2 vezes 14, mais cada oxigênio tem massa 16 e 5. Tem 5. Lembrando que, da onde foi que eu tirei esses números? 14, 1, 2, 5. Lá no começo da prova de química, ele vai dar uma tabela que é dividida em 3, tá bom? Na primeira é o elemento,
Na segunda é a massa, ou é o número de prótons, né? E aqui é a massa atômica. E aí você tem que olhar aqui para a massa atômica, tá bom? Que é a última. Que aí tem lá, carbono é 12, hidrogênio é 1, nitrogênio é 14 e assim por diante. Enfim. Pessoal, tá alguma dúvida? A B é falsa também, tem 13 carbonos. Ah, é 13? É porque tem um negócio aqui cobrindo. É 13 aqui, é? Certeza, Micael? Eu não entendi o que é esse negócio aqui cobrindo, não. Ah, se for 13, então pronto, tá falso, né? Ó, a alternativa correta já é a letra D, tá? É porque a menina riscou. Ah, entendi. Foi bem aí, bem no lugarzinho certo, né? Enfim, acontece. Aí, galera, você fazendo essa conta aqui, você descobre que a massa molecular disso aqui tudo, ó, é 294. A alternativa correta é a letra D, ó, 294. Caso, tipo, nesse caso aqui, você podia dar F nas três, né? E já marcar a D. Só que vamos supor que realmente fosse igual. Aí você teria que fazer o quê? O cálculo mesmo. E como é que faz? Dessa forma aqui, tá? Galera, alguma dúvida? Mas, galera, muito obrigado para quem prestou atenção. Oi, É só uma dúvida besta. vai. Mas por que Não que, existe dúvida besta. Vai. por que que a ligação ali nos nitrogênio é mais escura? Tipo um triângulozinho mais escuro. Pronto. Isso daqui é porque, ó, ele pode estar dessa forma aqui, ó. Não sei se tu já viu dessa forma aqui? Tem dessa Já, forma e também. tem dessa forma, pintada, né? Uhum. Isso aqui tem a ver com a geometria molecular, tá bom? Um é para dentro e o outro é para fora. É tipo como se tu estivesse observando a molécula assim. Tipo assim, pronto, ó, essa molécula aqui, ela não tá reta, né? Aqui, toda retinha na folha de papel. Aí, para eles representarem que essas ligações de nitrogênio, elas estão para frente, mais para frente, entendeu? Do que as de carbono, eles fazem a ligação dessa forma aqui, tá bom? Pintado para frente, tá? Do plano. E tracejado é porque tá lá por trás, entendeu? É a mesma coisa quando você tá desenhando, quando você desenha um cubo, ó, você não faz isso aqui, ó. Aí para Não representar o sei que tá lá quantos anos atrás, de escola para aprender agora, né? pois é, aí para representar o que tá lá atrás, o povo faz assim, né, ó. Tracejado, não é, ó? Mesma coisa, ó. Esse tracejadozinho aqui é porque tá lá para dentro. Pronto, é como se fosse, pronto, aqui tá aqui o papel com a molécula, né, ó. Certo? Aí essas partes que tem o triângulo escuro, elas estão para fora, como se estivesse assim, ó, para fora, ó, saindo para fora. E as que estão tracejadas desse jeito aqui, elas estão para dentro, onde tu não pode ver. Certo? Deu para entender? Entendi, sim, obrigada. Pois pronto, show de bola. Pois, galera, muito obrigado pela atenção, tá? Por todo mundo que ficou até aqui. Agradeço demais, viu? E vou encerrar aqui a ligação, a gravação.